Boa noite, povo de Deus. Muito bem, todos animados? Amém. Nós temos que estar animados, afinal de contas, estamos tendo a oportunidade de, mais uma vez, estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. E se esta oportunidade nós estamos tendo, então nós precisamos estar felizes, estar animados, porque Deus assim nos permitiu. Adorar a Deus é algo que tem que ser de todo o nosso coração, porque senão nada vale. Ele não vai passar, como diz o ditado, daqui do teto, né? Então, por isso, a nossa entrega tem que ser total. Tem que ser lá do fundo do nosso coração, que aí vem preenchendo, até chegar aos céus. E é muito bom estarmos aqui, iniciando a nossa semana, que não sabemos como será, né? Já iniciamos, na verdade, mas ainda temos aí os dias que virão, que não sabemos como será, mas temos a certeza de que Deus estará conosco, porque Deus quer estar conosco, mas Ele quer também algo muito especial de nós, quer que nós façamos a sua vontade. Não importa onde estivermos, o que Ele quer é que façamos a vontade do Pai. Basta nós apenas obedecermos. Simples, não é mesmo? É difícil obedecer algo que Deus quer tanto para nós, que é o nosso bem, que é o nosso melhor, que é a vida, e a vida em abundância, a vida eterna. Não há algo melhor. Então, que nós possamos nos apegar na vontade do Pai para a nossa vida, que é de servi-lo, de obedecê-lo, onde quer que estivermos. Você também, que nos assiste pelas redes sociais, se apegue a esse Deus grandioso, siga-o, sirva-o em adoração e em obediência, e a sua vida só vai ser bênçãos, vai ter as tristezas, claro, afinal de contas vivemos em um mundo de pecado, mas no final nós vamos ter vida e vida em abundância. Então vamos cantar, tua vontade, a vontade do Mestre na minha e na sua vida. Louvemos. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares irei segurando em tuas mãos, seja meus olhos e guie o meu coração. Que eu
à sua frente está. Louve-o, adore-o. Noite ou dia eu te seguirei, mesmo que o mundo me abandone, eu serei fiel. Onde mandares, irei segurando em tuas mãos. Seja meus olhos e guie o meu coração. Siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha está. Que eu siga a tua vontade e que sempre a missão me acompanhe, que eu seja a estrela da noite, sempre a brilhar por ti. Eu sou filho do Rei do Universo, sou herdeiro do reino de Cristo, Deus a minha frente está. Amém. Deus seja louvado e adorado pelos nossos lábios cheios de louvor e gratidão, servindo e fazendo a vontade do Pai. Vamos continuar louvando, adorando a esse Deus, cantando agora uma canção, Teu Santo Nome. O nome de Deus é santo, o nome de Deus é poderoso, o nome de Deus é grandioso. E nós precisamos louvar com alegria, com força, com vontade, porque Ele quer o melhor de cada um de nós. Amém? Teu Santo Nome, louve a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Cantemos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado onde eu sou. E mesmo sendo
seja o teu nome, teu santo nome. Amém. Com essa adoração, continue a adorar a esse Deus grandioso agora em pé, para nós cantarmos uma canção também muito linda, Não Tardará. E o quê? E Ele virá e Ele voltará. Cante com a certeza de que realmente Ele não tardará. Boa noite, igreja. Convido aqueles que puderem para se colocarem de joelhos para falarmos com Deus. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos neste momento de falar contigo. Obrigado, Senhor, porque durante este dia o Senhor nos guiou, nos acompanhou, nos encheu com a Tua presença, com a Tua graça, nos dando motivos para viver, motivos para sorrir. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela vida, pela saúde, pela família e por estar aqui na Tua casa. Ó Pai, nós estamos aqui em atitude de humildade perante o Senhor, clamando, Pai, que o Senhor uma vez mais venha tocar os nossos corações, nos ajude, Senhor, a aprender mais através da pregação desta noite sobre a Tua vontade para a nossa vida. Por favor, Senhor, que Teu Santo Espírito, ao nos tocar nesta noite, possa, Senhor, nos transformar para cada dia mais estarmos mais perto do Teu querer, viver de acordo com a Tua vontade.
peço a tua bênção especial sobre o pregador desta noite, professor Mateus. Permaneça em nós, Pai, é o que eu te peço no teu santo e doce nome de Jesus. Amém. Ouve o meu clamor, atende a petição, inclina-te a nós, ouve nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Eu preciso de Jesus, cada dia, todo instante. Minha segurança está em caminhar ao seu lado. Eu preciso de Jesus para viver diariamente a certeza do perdão e a paz que só nele encontro. Mais precioso que o ouro de Orfir é meu Jesus, mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria pra mim só em Cristo, esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Eu preciso de Jesus quando a provação me envolve e esconde a minha fé para revelar meus temores. Eu preciso de Jesus, nele a vida tem sentido. Em Cristo há poder, vitória nele alcanço. Mais precioso que o ouro de Ofir é meu Jesus, mais brilhante que o sol do meio-dia. Alegria pra mim só em Cristo, esperança nele encontrei. Ele é meu Deus, é meu amigo, meu rei. Alegria só em Cristo, esperança nele encontrei.
Boa noite. Muito bom estarmos na casa do Senhor. Hoje eu passei o dia em atividades escolares, né? O professor fica lembrando de aluno, né? Mas também passei o dia pensando em Deus. E como esse tema é importante. Teve uma vez que eu estava pesquisando muito sobre ômega 3, que é uma substânciazinha que a gente precisa muito no cérebro, né? Para cobrir as capinhas do neurônio. Ele é muito importante, o ômega 3. E também ela é anti-inflamatória, né? Sem ela, a gente pode morrer. Perigosíssimo, né? E eu conversando uma vez com um cientista, ele é de Brasília, muito gentil ele, conheci pelo Facebook, né? Conversando. E ele me deu uma aula lá de algumas horas. Nem me conhecia. Explicou. Sei que no final eu falei assim: como é que eu estou vivo? Eu não como esse negócio, né? Esse ômega 3 aí. Eu não estou usando, como é que eu estou vivo? Aí ele falou bem assim: o corpo tem caminhos que a gente desconhece. E ao me deparar sobre esse tema, irmãos, eu fiquei pensando: como é que eu estou vivo espiritualmente? Deus tem muita misericórdia de nós. Muita misericórdia de nós. Por isso que nós estamos aqui, para ouvir a sua palavra e aprendermos um pouco. Conectados com Deus, vamos falar hoje sobre jejum e oração. Quando eu falar de jejum, conecte com oração. Está ligado as duas coisas. Eu não falarei tanto de oração, eu falarei de jejum. Mas jejum e oração estão juntos, anda junto. Ok? E esse tema do jejum, né, complementando o que nós falamos na domingo passado, sobre as fases da reforma de saúde, ou alimentação na Bíblia, o jejum também faz parte da temperança e faz parte de uma reforma que Deus quer fazer em nosso corpo, em nossa vida. E a gente não vai encontrar na Bíblia um mandamento assim, né? Tu tem que jejuar, né? Jejuarás 2 vezes por dia, 2 vezes por semana. A gente não vai encontrar um mandamento assim, né? Mas tem muitas coisas na Bíblia que a gente não encontra. Está implícito lá. E nós vamos ver alguns textos nesta noite, e com a ajuda do Espírito Santo, irmãos, quero que reflitam se o jejuar, no ato de jejuar, ter esse hábito na vida é apenas algo opcional ou é um dever do crente que quer dar a salvação. Tentarei, né, com a ajuda do Espírito, responder essa questão. Se o jejuar realmente é algo opcional. Assim como eu poderia falar a oração. Um cristão vive sem oração? Não vive, né? Mas vamos ver alguns textos conectando oração e jejum mais à frente. Então vamos iniciar o estudo da palavra. Tá? Eu projetei os textos para ficar mais dinâmico, né? Vamos lá. Gênesis 2, 16 e 17. Nem quiserem acompanhar na Bíblia, fique à vontade, né? Também projetei os textos aqui. Vamos analisar alguns textos, né? Então vamos lá. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Tem várias nuances aqui no texto bíblico, né? A gente pode falar de várias coisas, mas como o nosso tema nesta noite é sobre jejum, olha só, a primeira ordem de Deus para que o ser humano não perdesse o Éden, não perdesse o direito de estar ali para sempre e viver eternamente, é isso aqui, ó. Não comerás. Poderia ser uma ordem muito sofisticada, né? Interpretar algum dado científico misterioso, né? Das galáxias, uma coisa muito profunda, né? Que exigiria de Adão dias e dias tentando entender o que Deus quis dizer. Mas não, foi uma ordem muito simples. Muito simples. Se você dominar o seu corpo, você vai dominar a terra. Se você dominar o seu apetite, você vai viver para sempre. Se você dominar o apetite
Você vai viver para sempre com a sua esposa, com os animais que eu criei e com o paraíso. Isso aqui tudo é teu. Mas antes disso, você tem que provar uma coisa. Tu tem que dominar o quê? O seu corpo, o seu apetite. E quando ele dominasse o apetite, se ele dominasse o apetite, veja, que Satanás, Deus sabia da tentação, Satanás iria tentar o ser humano pelo apetite. Quando Adão e Eva fossem enfrentar o mal, eles tinham que estar dominando o quê? O seu corpo. Se eles não dominassem o seu corpo, eles não conseguiriam vencer o mal. Não conseguiriam. Será que isso é atual? Será que Satanás ainda tem as mesmas estratégias? Vamos analisar alguns casos na Bíblia de jejum, ok? Mais à frente, olha só. O verdadeiro jejum que se deve recomendar a todos é a abstinência de toda espécie de alimento estimulante. Eu uso apropriado de alimentos simples e saudáveis, por Deus providos em abundância. Então, o jejum aqui de Adão e Eva, né, era o quê? Se abster daquilo que Deus não permitiu. E veja que quando Deus cria a árvore da ciência do bem e do mal, não é uma árvore em si que faz mal para eles, mas é uma ordem direta do Criador. E ela deve passar pelo corpo humano em total o quê? Obediência a Deus. É um tema muito importante. Gênesis 3, verso 6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável, para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. O que acontece aqui? Quando então Eva deseja, né, ela vê que aquilo é bom, o que acontece? A lei de Deus não é mais formulada por um Criador, não é o Criador que formula a lei para Eva e Adão e Eva. A lei de Deus não é mais aquela escrita, né, no coração que deveria ser eterna. O desejo agora forma a lei. Veja que o nosso corpo, ele nos engana, e o nosso corpo constantemente está formulando leis da carne para que nós sigamos a carne e não sigamos o nosso Criador. Então ela desejou, ela olhou, né? Ela cobiçou, ou seja, pelos olhos, ou seja, aquilo que é da carne, aquilo que é desejável, é a lei do meu corpo, é a lei da minha vida, é isso que eu vou seguir. E a lei de Deus? Não, a lei de Deus não importa mais, o que importa é a lei do corpo, é a lei do desejo, é essa lei que importa. Começou pela cobiça, né? Não quero ser muito radical, irmão, mas vamos lá. Às vezes a gente vai no mercado, né? Eu e minha esposa, a gente conversa sobre isso às vezes, né? Olha, é melhor você ir lá e comprar, porque se eu for, vai vir coisa que não é boa. Aí eu falo, por que você trouxe isso? Agora eu também vou comer. E geralmente é assim, não é? Né? Então, não que tem que ser assim, mas por que não? Né? Quem tem mais domínio na casa com dinheiro, deveria administrar o dinheiro, não é? Ah, mas o homem é o líder, né? Meu amigo, se a sua mulher é melhor com as finanças, deixa ela cuidar do dinheiro. Se é o marido que tem mais controle dos apetites, deixa ele no mercado fazer a compra. Por que não? São estratégias que nós usamos para vencer o inimigo. São estratégias que nós usamos para ter uma vida mais saudável. Isso é importante. Prosseguindo, Deuteronômio 9, verso 9. Olha só, agora vamos ver alguns momentos onde homens de Deus tiveram experiências espetaculares com Jesus e como que o jejum foi importante. Olha só, subindo, né, Moisés, né, eu ao monte a receber as tábuas da pedra, as tábuas do concerto que o Senhor fizeram convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Olha só, tudo isso, irmãos, não são textos soltos e aleatórios na palavra. Eles se conectam com Gênesis. Quando Moisés vai receber a lei, como é que está o corpo dele? Totalmente dominado. Aquele que vai pegar a lei e dar para o povo, domina o próprio corpo. Nós como cristãos, irmãos, queremos pregar o evangelho e fazer grandes coisas. Se nós não dominamos o nosso próprio corpo,
Deus é misericordioso, como eu disse, né? Como é que a gente está vivo, né? Eu fiquei pensando, como é que eu estou vivo e não tenho ômega 3, né? Como é que a gente prega o evangelho, né? Às vezes tão rebelde, né? Deus sabe todas as coisas. Mas qual a vontade do Senhor? Domine o seu corpo e você estará o quê? Perante o Senhor recebendo a lei, ou seja, a lei no seu coração. É isso que Deus quer. Então, quando Moisés vai receber a lei no monte, Deus o prepara. Onde o corpo morre, ou seja, a carne morre, Deus habita. É menos da carne e mais do espírito. A carne não pode dominar. E o jejum, uma coisa que é muito importante nós compreendermos, não é porque eu passo fome que Deus me ama mais, tá? Tem nada a ver isso aí. Porque os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por dia, né? Até anotei aqui para eu não esquecer isso. Os fariseus jejuavam na segunda e na quinta, 2 vezes por semana. Aí o John Wesley achou importante isso, mas eu não quero ser igual ao fariseu, então vai ser na quarta e na sexta. O John Wesley, ele não queria aparecer. E eu estou lendo um livro agora, o pastor Ivan recomendou para mim, maravilhoso, irmãos, Heróis da Fé. Todos eles, era o jejum e oração. Então não é salvação, como eu disse no domingo passado, pelo prato, não tem nada a ver isso aí. Salvação é pela graça, né? De acordo com Efésios, né? E cremos nessa palavra, é pela graça. Mas Deus disponibilizou para nós ferramentas para que nós possamos combater o mal. Existe algo meio arcaico, meio medieval, né, ainda no jejum, né? Como se eu mortificasse o meu corpo, eu vou receber o Espírito. Não tem nada a ver. Eu não faço isso, né? Não é a mortificação do corpo, não é um flagelo, é pelo Espírito, é submissão à vontade do Senhor. É esse o pensamento, é esse o propósito. Aí eu recebo o Espírito. Não é para se aparecer, de forma alguma, né? E também não é por um ato biológico, não é porque eu vou jejuar, porque eu vou ter mais saúde. A ciência pesquisa isso, mas para nós que somos crentes, não é esse o foco. Eu não quero saúde física, necessariamente. Eu quero saúde espiritual, eu quero me conectar com Deus. E se Deus falou que isso é um caminho, eu vou por esse caminho. Eu não preciso entender a bioquímica do que está acontecendo. Eu preciso aceitar de coração a palavra do Senhor. Então Moisés aceitou. E Moisés recebeu o quê? A lei do Senhor. Olha só, durante 6 dias Josué esteve com Moisés, e juntos comiam do maná e bebiam do ribeiro que descia do monte. Veja, já estavam se preparando aqui. O corpo com o maná, e veja, e comiam o maná, né? E bebiam água. Pão e água, né? Um pão do céu. Mas Josué não entrou com Moisés na nuvem, ficou fora e continuou a comer e a beber diariamente. Aquilo que Deus havia permitido, com certeza, né? E quando esperava a volta de Moisés, porém jejuou durante todos os 40 dias. Eu acho interessante quando isso aqui, né? Tem tanta coisa para comentar da Bíblia, né? E comenta isso aqui, né? Aquele que foi ao encontro total com Deus estava o quê? Em jejum, né? Totalmente dominado o seu corpo, totalmente. Olha só, Deuteronômio. E me lancei perante o Senhor como dantes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado, que haveis pecado, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar ira. O povo havia se rebelado, né, e eles não aceitaram os mandamentos, fizeram o bezerro de ouro. O que acontece? O que Moisés faz? Quantos dias Moisés passa em oração e jejum por esse povo? 40 dias e 40 noites. Uma coisa importante aqui, irmão, para nós sabermos, é que esses 40 dias e 40 noites, Moisés foi sustentado por Deus, tá? Não é para a gente sair fazendo 40 dias de jejum que pode morrer, 40 dias sem beber água, a gente morre. Então aqui é sustento do Senhor. Vamos ver mais à frente algumas formas de jejum, tá? Mas aqui é algo sobrenatural de Deus. Deus não pede isso de nós, tá? Vamos ver mais à frente algumas coisas sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que está revelado aqui na palavra, é que, irmãos, tem alguém em pecado? Você conhece alguém que está longe do caminho de Deus? O que pode resgatar ele? Jejum e oração. Deus faz coisas poderosas por uma nação quando tem jejum e oração. A igreja não está pregando,
A gente faz muitos métodos, né? Tem tanta gente inteligente na igreja, né? Eu sou doutor lá, né, nos Estados Unidos, né? Pós-doc, né? PhD, tanta coisa, né? Sabe o que a gente precisa? Isso é importante, tem que ter, com certeza. A gente estuda bastante, mas é mais isso aqui, ó. Jejum e oração. É isso que faz o mover dos corações, é isso que traz o coração da pessoa para Jesus. É isso. É o feijão com arroz. É aquilo que está revelado. Então Moisés jejua e ora por uma nação, porque ela havia o quê? Havia pecado. E ele quer restaurar essas pessoas. Isso é amor. Êxodo 34, verso 28. Esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então Deus dá novamente, após o pecado do povo, o que Deus faz? O que Moisés faz ali? Novamente, submissão total do seu corpo a Deus. Nesse corpo quem domina é a lei de Deus, não é a lei da carne, não é a lei deste mundo. Isso aqui não pode passar despercebido para nós, para os cristãos, não pode. Isso aqui é importante. Por que ele fez esse jejum? Porque é importante para a consagração. Isso é importante para se aproximar de Deus. É o caminho que Deus disse que nós devemos utilizar. Jonas e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive e fez uma proclamação: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebeu água. Esse jejum aqui, irmãos, a Bíblia ensina, está lá. Às vezes a nossa nação está ímpia, aprova coisas horríveis, aborto, né? Nossa nação, né? E outras abominações. E o povo de Deus deve fazer o quê? Clamar a Deus. A gente está orando pouco, e a gente quer mudança na nossa vida, ora pouco. E mudanças nacionais, então, exige um jejum coletivo. A igreja deve orar mais, a igreja deve ter pautas para orar, para que nosso país seja evangelizado, o mundo seja evangelizado, se consagrar, porque se nós não consagrarmos, Deus vai desviar a ira dele de nós. Às vezes algumas coisas estão para acontecer na vida de outra pessoa e você está observando isso, irmãos, dobre o seu joelho, jejum e oração. Deus vai salvar, Deus vai livrar do mal. Tem muitas coisas que nós poderíamos ter sido livrados e não fomos livrados porque não nos consagramos a Deus. Eles entenderam, o rei pagão entendeu, né? Fizeram o quê? Eles se humilharam perante o Senhor, se humilharam, não entendiam direito o que fazer, né? Até os animaizinhos jejuaram. Eu já fiz isso lá em casa alguma vez, né? Estava eu e minha esposa jejuando, né? Aos gatinhos, vocês também vão jejuar, vou fazer igual Nínive, os animaizinhos, né? Pois, mas no máximo 24 horas, né? Deus sabe todas as coisas, irmãos. Consagração. Vamos lá. Daniel. Naqueles dias o Daniel estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejava e não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento. Até que se cumpriram as 3 semanas. Aqui eu quero falar qual é a melhor forma de jejum. Irmão, você que sabe. Não tem só uma forma de jejuar. Deus não tem uma regra específica na Bíblia que tem que ser assim e tantos dias. Deus não fala, porque geralmente é 3 dias, algumas pessoas são 3 dias, naqueles casos de 40 dias é sobrenatural, mas vamos casos de 3 dias, porque se nós passarmos mais de 3 dias sem beber água, a gente morre, é perigoso, né? Mas comer pode ser mais de 3 dias, mas cada um sabe de si, tem que analisar a sua saúde, o seu peso, tá? Por isso não tem uma regra específica. Tu pode fazer um jejum, olha, eu vou passar 30 dias comendo frutas, verduras, desde que você seja saudável, né? Uma pessoa saudável. Alguns vão passar menos. Eu vou me abster de comer tais coisas. Eu passei um tempo atrás, a gente passou no concurso, né? Para dar aula no estado, mas tinha uma coisa que estava meio pendente. A gente ia fazer uma aula prática. E, meu Deus do céu, me ajuda. Eu nem queria passar nesse concurso, já que o Senhor me deu essa oportunidade, agora eu vou querer também.
Aí começou um jejum lá, mas eu não fiz jejum de não comer. Eu não vou comer manjar desejável. Aqui na escola é complicado, né? É chocolate, é bombom. Não, a geladeira estava cheia já, né? Vou pôr no congelador esse negócio, né? É uma abstinência, ou seja, você, irmãos, a Bíblia ensina para nós que a abstinência de manjar desejável é aquilo que realmente faz mal para a gente. Vamos comer coisas saudáveis por um período, O próprio ato de você se alimentar da forma mais natural possível já é um jejum, é uma forma de abstinência. Mas existem momentos que vão exigir de nós uma renúncia maior. Então vamos fazer. Então não existe uma regra fixa para o jejum, tem que ser assim ou daquele jeito, ou de tantos dias. Que o Espírito fale ao seu coração, ore a Deus. Esther, vai e ajuda todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Por que jejuaram aqui? Havia a iminência de um terrível conflito e o perigo de morte. O que elas fizeram? Foram estrategistas militares? Né? Não. Pediram a ajuda de Deus. Às vezes a empresa está passando por um perigo, ou tem uma grande situação, uma crise financeira, ou de saúde. O que nós vamos recorrer? Vamos jejuar. É um exemplo para nós. E ela jejuou e ela pediu que outras pessoas jejuassem. Veja, irmãos, às vezes as pessoas jejuam e não falam para ninguém, né? A Bíblia fala para não tocar trombeta, né? É isso. Mas eu estou jejuando e eu costumo, por exemplo, falar assim, às vezes eu mando mensagem para alguns amigos: olha, essa madrugada eu orei e estou em jejum por você. Faça isso. É tão legal. É tão bom saber que tem alguém orando por mim e jejuando por mim. Isso fortalece a fé. Tenha esse costume na sua vida, irmãos. Um bom costume. E vamos orar e jejuar, porque livramentos acontecerão, coisas poderosas acontecerão. Eu li um livro uma vez, de milagres, né, da CPB, e falava de um pastor que estava na África e em um certo lugar ele passou por uma floresta e tinha pessoas perigosas, queriam matar ele. Mas as pessoas perigosas que queriam matar esse pastor viram soldados com ele e não mataram. Aí esse pastor foi para uma igreja pregar lá na região, e depois aqueles homens conversaram com ele e falaram o que aconteceu. Aí ele falou assim: a gente não matou você porque tinha pessoas com você, soldados. Não tinha ninguém comigo. Quando ele voltou para os Estados Unidos, ele contando a experiência para os seus amigos falou assim: quando foi isso? Foi tal dia. Pois é, naquele dia nós estávamos aqui orando, estávamos em jejum e orando por ele. A mesma quantidade de pessoas que estavam orando e jejuando por ele era a quantidade de anjos na forma de soldados que estavam lá na África cuidando dele. Irmãos, ore e fale para as pessoas que você ama. Estou orando por você. Isso é maravilhoso. Mateus, olha só, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus, né, também pelo poder do Espírito, ficou 40 dias sem comer. Olha só, e ele, quando jejua 40 dias, o que Jesus está fazendo aqui para nós? O que está dizendo? Irmãos, eu preguei domingo passado sobre isso. Então, onde Adão caiu, Jesus começou o quê? Essa oração. Para eu poder iniciar minha jornada cristã, e isso deve ser mais ensinado na igreja, é jejum e oração. É recém-convertido? Aprende a jejuar. A luta que você vai enfrentar, porque você vai entrar na igreja, alguém vai olhar de cara feia para você, alguém não vai te cumprimentar, alguém vai falar mal de você. Tu está no hospital cheio de doente. A vida é assim que funciona. Infelizmente é assim. Então se prepare espiritualmente, porque não vai ser mais fácil daqui para frente. Vai ter mais lutas daqui para frente. Então você deve se preparar com jejum e oração. Ou seja, se prepare, domine o seu corpo, porque faz parte da disciplina espiritual, dominar o próprio corpo. E o jejum faz parte desse processo. Lucas 5, 33 e 35. Disseram-lhe então eles:
Por que jejuam? Muitas vezes os discípulos de João fazem orações, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem. E Jesus, lhes disse: podeis vós fazer jejuar os convidados das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então naqueles dias o quê? Jesus está falando aqui. Agora vamos começar a entender um pouquinho sobre o nosso dever de jejuar, né? Se é tão dever assim. Mas Jesus está falando então que chegaria um momento que deveria o quê? Nós deveríamos jejuar. Que dias seriam esses? Depois que Jesus fosse ao céu. Começaria o quê? A perseguição. Nós temos perseguição? Temos muita. Nós não podemos não ter do Estado, necessariamente, mas temos o quê? Das potestades do inimigo, nos lugares celestiais. Temos muita perseguição. E vocês devem fazer o quê? Para vencer o mal. O quê? Naqueles dias, vocês jejuarão. Olha só. E disse-lhes também uma parábola. No mesmo contexto, quando Cristo falou, aqui ó, no mesmo capítulo, né? Ele falando do jejum, aí no verso 36 ele complementa bem assim, ó. E disse-lhes também uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma veste nova para cozer em veste velha, pois que romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Ele está falando da nova vida espiritual e da velha vida espiritual. Em que contexto? Do jejum. Ou seja, a nova vida espiritual passa por onde? Jejum e oração. Jesus, entendo que a parábola tem outras nuances, outros contextos, mas Cristo está falando que a vida espiritual nova passa pelo domínio do próprio corpo. Eu tenho que dominar esse corpo para que eu tenha vida espiritual nova. Enquanto não dominar o corpo, eu estou no corpo velho, no corpo do pecado. E o jejum me ajuda a dominar este corpo, para que esse corpo seja crucificado e entregue a quem? A Cristo. Vamos lá. Mateus 6, 2, 5, 16. Agora olha só. Esse capítulo, ele é muito importante nessa questão do jejum, mas muito importante mesmo. Aqui vai ter 3 coisas, é uma tríade, né? Que eles falam que a tríade é piedade judaica. E vamos analisar. Eu poderia perguntar para os irmãos: olha só, o cristão vive sem orar? Será que alguém vai para o céu sem orar? Deus é misericordioso, né? Mas nós entendemos que o negócio fica crítico, né? Bem complicado. Mais oração, mais poder, não é assim? Mas olha o que Jesus enumera aqui nesse capítulo. Ele enumera 3 coisas junto com a oração. A oração é uma delas. Qual a primeira? Quando deres esmola. Será que se eu não amar o meu próximo, não ajudar o meu próximo, eu vou herdar o céu? Não é pelas obras, irmãos, mas é de um coração transformado que se derrama em bondade para com o próximo. É isso que Deus está dizendo. É isso que nós cremos. Então, amar o próximo e ajudar faz parte da vida cristã? Faz. Ok, concordamos perfeitamente. Então é um dever? É um dever ajudar o próximo, com certeza. Nem que não precisa ser com dinheiro. Se não tiver dinheiro, eu vou ajudar com o meu tempo. Vou lavar uma casa, lavar uma roupa, vou carpir uma data, não é assim? Mas olha só, e quando o quê? Orares? Também. Eu devo orar para ter relacionamento com Jesus. Sem oração não tem santificação. Sem oração não tem encontro com Jesus. Não tem vida espiritual. Mas no verso 16 ele fala: e quando jejuardes. Então você pega a tríade no mesmo capítulo, aí Jesus fala, ele não está falando que é para ou não jejuar, ele está falando assim: então eu sei que vocês vão jejuar porque vocês querem se aproximar de mim, e isso é importante para que o corpo fique morto e o espírito viva. Vocês vão fazer isso, só não é para fazer para se aparecer, não é esse o motivo, é para consagração. Não é, como eu disse, não é porque eu estou passando fome que eu te amo, é porque quando você esvazia esse corpo, não é o corpo que fala, é o Espírito que vai reinar aí dentro, é o Espírito de Deus. Então, nessa tríade de Mateus capítulo 6, o jejum faz parte. É muito importante o jejum para a vida espiritual. Vamos lá, tem mais. Romanos 12, verso 1.
Olha só, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja só, como é que eu posso ter a mente dominando com o corpo gritando? Esse corpo, ele é mortificado. Esse corpo, ele é renegado. Em que sentido? Ele não me domina. Quem domina é o Espírito, ou seja, a minha mente conectada com Deus domina esse corpo. E o jejum faz parte desse domínio. Gálatas 5, verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ou seja, esse corpo não domina. E o jejum é disciplina espiritual para dominar esse corpo que quer sempre o pecado, não quer Cristo. Olha só, as refriadas satisfações da inclinação natural e a consequente enfermidade e degradação que existe ao tempo do primeiro advento de Cristo dominarão de novo, com intensidade agravada, antes de sua segunda vinda. Cristo declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio, e como Sodoma em... O que eles faziam lá no dilúvio? Comiam e o povo de Deus, ora, jejua e ora. O alimento não é a coisa mais importante para nós. É muito bom comer coisas boas, e tem tantas coisas boas para comer, né? Só que o nosso paladar está meio estragado, né? Por que comer banana, né? Tem lá outras coisas para comer, né? Não é assim? Mas nós temos que, pelo poder do Espírito, ser reeducados. É o Espírito que vai nos reeducar, somente pelo poder do Espírito Santo. Não há poder em nós. Olha só, todas as imaginações e pensamentos, irmãos, estamos caminhando para o final, tá? Todas as imaginações, os pensamentos do coração serão más continuamente. Vivemos mesmo ao limiar daquele terrível tempo, e a nós convém a lição do quê? Jejum do Salvador. Espera aí, eu inicio a vida cristã de que forma? Mortificando esse corpo. Ele não vai dominar. Quem domina é Cristo aqui dentro. Seu exemplo nos declara que a única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. E o jejum faz parte dessa regra. E o jejum faz parte da disciplina espiritual para manter as paixões sob controle. O que Jesus fez? Ele não comeu e não bebeu. É isso que ele está falando, controle do apetite, da alimentação. Claro que nós entendemos da guerra dos sentidos. Eu estou focando em um ponto, não é só esse ponto, né, irmãos? Não acredito que é só isso a vida cristã. Tem muitas coisas, né? Mas esse é um ponto dessa noite que nós estamos abordando. E ele é importante, e muito importante. Faz parte daquela tríade de Mateus capítulo 6. Olha só, e disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com o quê? E Jesus está falando do que aqui? É do diabo, é o inimigo. Será que quando eu vou comer, quando eu vou comprar, quando eu vou vestir, quando eu vou assistir, será que é simplesmente uma escolha, ou tem uma legião de anjos tentando me influenciar, e o Espírito Santo do outro lado tentando me influenciar? Será que nos bastidores celestiais, nos bastidores sobrenaturais, não tem essa guerra? Claro que tem essa guerra, nós cremos nela. E como é que eu expulso ela? Não é só orar, eu tenho que jejuar. É um costume jejuar, faz parte da vida. A oração, a respiração da alma. Eu não sei que nome que dá para o jejum, eu não li ainda no Espírito de Profecia, depois alguém lê e me fala, né, se eu achar isso aí. Mas jejum é muito importante. Eu só posso vencer o sobrenatural. Olha só, quando Eva foi lutar, entre aspas, com o diabo, ela deveria estar o quê? Em jejum daquilo que Deus não permitiu comer, em abstinência, com o corpo totalmente em domínio da mente e da razão, totalmente dominado pela razão, pela lei do Senhor. Aí ela poderia vencer o inimigo. Se eu vou lutar com o inimigo, e se eu não estou em jejum e oração, eu vou vencer? Irmãos, eu não consigo vencer. A pessoa é pornografia, gasta dinheiro à toa, é palavrão, ira, é colérico. Como é que eu vou vencer o inimigo só com oração? E se eu não estou jejuando também? Jesus falou claramente, é jejum e oração. E prossegue, ó. Estamos no finalzinho, tá?
Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, a nossa luta é espiritual, ela é sobrenatural. Como é que eu luto com ele? Qual é a arma? Jejum e oração, é arroz com feijão, irmãos. Não tem que ser PhD, não. Qualquer pessoa. Por isso que Deus é maravilhoso. Deus deixou isso tão simples e tão claro que a pessoa mais simples pode compreender e fazer. Não tem privilégios na vida espiritual. Todos podem fazer. Para nós encerrarmos, vamos falar um pouquinho de Joel, brevemente. Olha só. Toquai-vos em Sião, santificar um jejum, proclamai um dia de proibição. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã serôdia, no primeiro mês. Existe uma série de requisitos aqui, não é só o jejum, mas ele tá dentro. E isso aqui é falando do fim dos tempos, ou seja, no fim dos tempos, para receber a chuva serôdia, uma das coisas que o povo deveria fazer é o quê? Tem várias coisas, mas entre elas o quê? O jejum. Então o povo está esperando a chuva serôdia e nós estamos orando e jejuando por isso. Veja que isso é tremendo. Então por isso que eu disse, depois que eu estudando, me debruçando sobre esse assunto, e eu sou adventista há muitos anos, né? A gente lê de vez em quando, mas meu Deus, como é que eu estou vivo? Como é que eu estou aqui na igreja? Como é que me chamaram para pregar? O Senhor tem misericórdia de nós, Senhor. Tem muita misericórdia. Olha só, Tiago 5,7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aqui, Tiago está fazendo eco a Joel. A preparação para a chuva serôdia. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Mas como que Joel falou que era para nós esperarmos, nos prepararmos, né, para a chuva serôdia? Ou seja, para a vinda do Senhor. Jejum, humilhação, oração, assim por diante. Para nós encerrarmos, olha só. Ao chegar o tempo de um mundo ser provado contra a verdade para aquele tempo, mentes serão despertadas pelo seu espírito para pesquisar as escrituras, mesmo com jejum e oração, até que se descubra o elo após elo, e esses sejam ligados em perfeita cadeia. Eu escolhi esse texto, irmãos. Deus me impressionou porque se tem alguma coisa que a gente não entendeu sobre reforma de saúde, se tem alguma coisa que a gente não entendeu sobre jejum e oração, se tem alguma coisa que a gente não entendeu sobre santificação, sobre a salvação, irmãos, o que? Jejum e oração. Não é só estudar, eu tenho que ler a palavra, mas eu tenho que jejuar e orar. Assim realmente eu vou entender a palavra de Deus para a minha vida. Vai ter sentido, vai ter alegria, vai ser lindo, maravilhoso. A irmã cantou aquela música, né? Sobre Jesus, né? Brilhando. É maravilhoso isso. Jesus vai brilhar na minha vida, mas eu tenho que jejuar e orar. Vamos fazer isso um hábito na nossa vida? Um hábito, né? Cada um com as suas possibilidades, mas não vamos deixar isso no esquecimento, né? Faz parte da reforma de saúde, faz parte da santificação, e a partir de hoje, irmão, vamos fazer um compromisso, jejum e oração, por mim, pelas pessoas que eu amo e pela minha igreja, amém? Mais perto quero estar. E se nós queremos estar mais perto, nós precisamos de jejum e oração na nossa vida. Levante-se e vamos cantar. Meu Deus, em ti.
Oremos. Obrigado, ó Pai, porque pelo Teu infinito amor e misericórdia, o Senhor nos tem conservado na Tua graça e nos Teus caminhos. Pai, nos dá força, nos dê sabedoria para aplicarmos, ó Pai, em nossa vida aquilo que aprendemos. Possamos, ó Pai, usar todas as ferramentas disponíveis que o Senhor deixou para nós, para nos aproximarmos de Ti, ó Pai. Possamos ter a oração da nossa alma, ó Pai, constantemente, possamos jejuar, ajudar o nosso próximo. Fique conosco, ó Pai, nos capacite. Abençoe esta igreja, nos capacite para essa semana vivermos ao Teu lado, fazemos a diferença onde estivermos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada pela sua presença. E nosso encontro é na próxima quarta, para mais uma vez adorarmos juntos ao nosso Deus. E enquanto isso, saia cantando e louvando a esse Deus, tendo a certeza de que a sua vida está no controle dele. Amém? Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça. Apresentar-lhe Jesus, Ele quer ser seu Salvador e Senhor, será seu Rei e amigo, tudo que você espera e mais. Ele é voz que ressuscita os mortos, Ele é o pão que nutre e sustenta, Ele é a calma na cova dos leões, é o pastor que busca a ovelha, Ele é a mão que se estende pra salvar, quando as ondas crescendo estão, Ele é o quarto homem sempre ao seu lado.